Olá, olá, vamos para a segunda parte do vídeo lá das parábolas, né? Vamos falar da parábola do joio e do trigo. É a continuação do vídeo anterior, tá bom? Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque é uma sequência que eu estou fazendo. Vamos estudar agora sobre o joio e o trigo. Bom, só relembrando que, como eu já disse lá, como o Messias disse, porque nós não temos que trazer nada nosso, nada de novo. Nós temos que trazer as boas novas do reino que o Messias veio anunciar. E ele disse, né, em outras palavras, que aquele que não abrir os olhos, ele fala aceita o Messias, mas o Messias chega diante dele e fala abre os olhos. E ele não abre os olhos, ele não vai ver. Então, muitos dizem que vem, mas não vem. Outra parábola que tem é a do cego de nascença. Então você vai ler lá e o próprio Messias fala que aqueles que achavam que viam, né, aqueles que acreditam que viam, fielmente eles acreditavam nisso, os fariseus, eles na verdade não estavam enxergando nada, não estavam entendendo nada, não estavam compreendendo um reino eterno, os ensinamentos na qual o Messias veio trazer, que é espírito e vida. E já o cego de nascença, ele viu, né? Isso é muito bom. O Messias em um momento diz: Pai, honra te dou, glória te dou, pois tiraste dos sábios entendidos e daste aos pequeninos, aos humildes, né? Bom, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas enquanto as pessoas dormiam, prestem atenção, enquanto as pessoas dormiam, ou seja, não conheciam a boa nova, estavam em trevas, não estavam dando ouvidos ao Messias, tá bom? O inimigo dele veio, semeou joio entre o trigo e foi embora. E quando a erva cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Então os servos do dono da propriedade chegaram e lhes perguntaram: Mestre, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? E ele lhes respondeu: um inimigo fez isto. Em seguida os servos lhe perguntaram: queres, pois, que vamos e o tiremos? Ele, porém, lhe respondeu: não, para não haver que, enquanto tirais o joio, arranqueis com ele também o trigo. Deixai-os crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que colhem: recolhei primeiro o joio e amarrai-os em molho para queimarem, mas ao trigo ajuntai no meu celeiro. Então aqui é muito interessante, né? O Messias revelando, falando dessa parábola. E depois ele explica a parábola aqui também, né? Por que ele explica a parábola? Porque ainda os discípulos, os apóstolos, não só aqui, mas depois da própria morte do Messias, eles ainda não tinham entendido muitas parábolas, muitas coisas que o Messias tinha dito, mesmo porque também ainda não era o momento de se cumprir, não era o momento deles entenderem. E assim somos nós, vamos entendendo, vai sendo nos revelado conforme a vontade do Criador, não conforme a nossa vontade, aos poucos. E a gente tem que ser grato por entender, por conseguir ver isso.
Aqui o Messias vamos voltar aqui um pouquinho. Porque os discípulos eles pedem, né? Isso aí que eu falei tá aqui, ó. Então Yahushua despediu as multidões e foi para casa. E seus discípulos, aproximando dele, disse: Explica-nos a parábola do joio do campo. Porque eles não tinham entendido. É claro, se eles tivessem entendido, eles não pediriam que explicasse para eles, né? E ele diz: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. E a boa semente, estes são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que a semeou é o diabo. E a colheita é o fim da era, o fim desse mundo, desse sistema. E os que colhem são os anjos, os mensageiros. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será no fim desta era, deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão do seu reino todas as causas do pecado, assim como os que praticam a injustiça, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá ranger e choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Messias diz, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Talvez da forma que está a tradução, da forma que o Messias disse, muitos, por faltar um pouco de intimidade, não vão entender. Então, o que é a semente? É aquela questão que eu já falei, foi o final do último vídeo. A semente tem que morrer, nascer, ressuscitar. É isso que é ressuscitar. Ela morre, a semente cai no solo, ela morre, né? Então, dali brota. Isso que nós vamos falar no próxima parábola, que o Messias fala do grão de mostarda, que eu já vou falar junto aqui. Então, essa árvore se torna a maior. Então, essa árvore boa, de boa semente, ela vai dar fruto, né? Então, a árvore que não dá fruto será arrancada e lançada ao fogo. Tem uma outra passagem, num outro momento, que o Messias fala isso também, onde fala lá do batismo. João Batista falando: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com espírito e fogo. Ali naquele contexto, naquela passagem, o Messias fala, né, que vai recolher as suas sementes, o seu fruto, né, no celeiro, e fala que tem aquela erva, que será lançada ao fogo, a praga, né? O joio, no caso, né? Mas lá não fala joio, lá fala de outra forma. Vamos ver se nesse comentário aqui, ó, tem disso. Não vai estar aqui. Tem uns comentários aqui, umas referências, e nem sempre é a que a gente quer, porque a referência já tá aqui nessa. Bom, não vou achar aqui agora, eu não vou estender. Mas tem essa passagem que eu tô falando para vocês. O Messias falando assim. Mas pra gente não perder o foco, então a semente foi plantada, mas logo após veio o inimigo e plantou o joio, né? O joio são as sementes que são malignas, que são
desse mundo, desse sistema corrompido, mal, que não querem fazer a vontade do Criador. Já veio o Filho do Homem, veio e plantou a semente boa. Ele explica aqui quem que é, no começo. Olha lá, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quando que vai se separar? Quando que vai? Até os servos, eles querem arrancar essa semente de joio. Eles querem a semente, não, esse joio, que quando começa a crescer, quando começa a dar fruto, aí você consegue diferenciar o joio do trigo. É muito bom a gente estudar isso, saber qual a diferença do joio e do trigo. O joio, quando ele cresce, ele se mantém altivo. E o joio, ele não dá fruto. Ele é uma praga, uma erva daninha. Já o trigo, quando ele cresce, quando ele amadurece, ele vai se curvando. Então vem o roar, o vento, a brisa, e ele se curva. Isso é referência ao Criador. Ele se curva ao Criador, diante do Criador, e ele dá fruto. Aí entra aquela questão da parábola anterior. Um vai dar 100, um vai dar 60 e um vai dar 30. Mas todos dão fruto. O trigo vai dar fruto. Já o joio, ele não pode dar fruto. Ele vai estar no meio do trigo. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Mas é na hora que se aproxima a colheita que você vai ver a diferença. E quem que vai colher isso? São os anjos, os mensageiros. É eles que vão fazer a colheita. Bom, vamos seguir. Vamos falar agora sobre a próxima parábola aqui, que está ligada também, O reino dos céus também é semelhante a um tesouro escuro. Desculpa, passei. Gente, eu não tô muito ligado a versículo aonde que tá. Mas vamos achar aqui. Poxa vida, tem hora que você... Ah, tá, eu acho que é da... Aqui. Porque a parábola do grão de mostarda, ele está entre a parábola do joio e do trigo e a explicação da parábola do joio e do trigo. Então vamos lá. Ele lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que alguém tomou e semeou no seu campo. De fato, dentre todas as sementes, esta é a menor, mas quando cresce, é a maior das hortaliças e se torna tamanha árvore que as aves dos céus vêm e se alinham em seus ramos. Então, o que está mostrando aqui? O reino eterno, ele é muito maior. Tem até uma passagem que Paulo fala: planta-se corpo carnal, colhe-se em corpo espiritual. Então é isso aqui. Ele não está falando em nada em desacordo com o Messias, a gente é semeado um corpo carnal. Tem até uma outra passagem que fala: planta-se em corrupção e colhe-se em incorrupção. E nem se compara. É isso que o Messias disse aqui nessa parábola. Nem se compara essa vida que nós temos nesse corpo aqui temporal com um reino eterno, que é ele coloca aqui uma sementinha. Ele fala que coloca uma menor das sementes, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças, se torna uma grande árvore. Então e dá os frutos, e quando dá os frutos, mostra que dá o fruto à árvore, as aves se aninham nesses ramos, O Messias, ele fala que se
a semente, ele mostra isso claramente, que se a semente não cair no solo, ele está falando referente a ele também numa passagem, que se ele não morresse, ou seja, essa semente caísse, nós não poderíamos estar ligados a ele. Ele fala lá, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está ligado em mim dá frutos, e aquele que não dá fruto é arrancado e lançado ao fogo, tirado, né? É podado, arrancado fora. E aqueles que dão fruto estão ligados a ele. Fala do enxerto também, né? Isso vem do Pai. É por isso que o justo vive pela fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom gratuito. Então a gente tem que agradecer se tem sido revelado as boas novas do reino, se você tem conseguido enxergar isso, e mais do que tudo agradecer por cada dia de vida, agradecer pelas bênçãos que nós temos e por ter a oportunidade de chegar a esse conhecimento, que cada um se policie para que dê frutos, para que dê fruto, né? Tá lá, Paulo fala do fruto lá em Gálatas capítulo 5, se não me engano. Então, vamos buscar fazer a vontade do Pai. E muitos acreditam que consigam viver de forma contrária a isso, que de uma forma ou de outra todos nós vamos cumprir aquilo na qual o Pai nos enviou, seja filhos ou sejam escravos, todos vão ter que cumprir os seus desígnios. Tá bom? Forte abraço a todos. Peço perdão aos irmãos por qualquer coisa que eu tenha falado e tenha ofendido alguém, mas reflitam nisso. Vamos avante, buscar o reino do Pai, fazer a vontade do Pai e dar glórias e louvor a Ele, pois a Ele, né, pertence os céus e a terra, e Ele fez no Messias o seu herdeiro de todas as coisas visíveis e invisíveis, e o Messias é o nosso cabeça, e nele somos cordeiros, né? Então, quem não crê no Pai não crê no Filho, quem não crê no Filho não crê no Pai, ambos estão ligados. O Messias diz: Pai, que eles sejam em mim assim como eu sou um em ti. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.